noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 6 de junho. Hoje nós vamos falar para Deus o que nós queremos. O tema do nosso discurso hoje é: muitos que ninguém dão nada, danada serão salvos. Hoje é dia 4 de junho. Meu amigo e minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você, que muitos têm se enganado. Às vezes a pessoa ela acha que fazer uma caridade, fazer uma doação, ela vai herdar a salvação, meu amigo e minha amiga. Não é assim que funciona. Tem pessoas que se lançam na obra de Deus, pastora Rose, de uma maneira louca. E ela acha que vai herdar a salvação porque ela faz a obra de Deus. Não é assim que funciona, meu amigo. Você fazer a obra de Deus, Deus ele vai aceitar tudo que você faz. Ele vai aceitar a sua mão de obra. Ele vai aceitar a sua oferta. A oferta não salva ninguém. O seu dízimo não vai salvar você. Você vir no projeto 3 em 1 não vai salvar você. O que vai salvar você é você ter um coração quebrantado, um coração reconhecedor de que precisa de salvação. Eu só posso reconhecer que preciso ser salvo se eu me achar que estou o quê? Perdido. Se você acha que não está perdido, ninguém vai poder te salvar. Você está dentro de uma mata. Você se perdeu. Como que você vai acionar o disque bombeiro, o disque polícia, se você não tiver certeza que você está o quê? Perdido. Com Jesus não é diferente, meu amigo e minha amiga. Se você acredita que está perdido, Ele pode salvar você. Mas para isso você tem que reconhecê-lo. Para isso você precisa entendê-lo. Para isso você precisa usar a sua mente. Viver com Cristo não é emoção. Viver com Cristo não é um momento de emoção. Você, quando se decide a viver com Jesus, a andar com Jesus, você vai encontrar as maiores dificuldades que um ser humano possa encontrar. E justamente você vai encontrar essas dificuldades aonde? Na igreja, na rua, dentro de casa. Porque você, quando se conecta com Jesus, você passa a ter uma ideologia diferente. Você passa a ter ideias diferentes da do mundo. O mundo aceita a mentira. Você já não vai aceitar mais a mentira. O mundo aceita o engano. Você não vai aceitar mais o engano. O mundo aceita a safadeza. Você não vai aceitar mais a safadeza. E nisso vai gerar um conflito. É quando a mãe fala que eu não estou em casa. Mas quando você está conectado com Jesus, você vai até contrariá-la. E vai dizer: olha mãe, não vou poder mentir. Porque agora eu estou conectado com Cristo. Mas se você não está conectado com Cristo, você não vai querer perder o bem-estar. A proposta que mamãe ou papai vai te dar. Aí você começa a trabalhar com mentira.
Porque você não quer desagradar quem? Seu pai, sua mãe. Aí você mente. Você engana. É um escravo. Bajula. Mas o autêntico, o que tem uma identidade autêntica, como nós falou no domingo, não foi isso? Você era autêntico. Você não é uma farsa. A Bíblia diz que muitos que você não conhece vai vir e vai sentar no teu lugar e vai herdar a salvação. Aqueles que você não dá nada, que eu não dou nada, eles vão ouvir a mensagem da salvação e vão se converter. De fato e de verdade. Você precisa, meu amigo e minha amiga, ter essa sensibilidade. Será que eu estou conectado com Deus? Ou será que eu só faço a obra de Deus? Será que eu estou conectado com Cristo? Ou eu só sou um seguidor de Cristo? Será que eu estou conectado com Cristo? Ou só sou uma ovelha como as outras ovelhas? Ovelha, ao mesmo tempo que ela não enxerga direito, ela precisa estar ouvindo constantemente a voz de quem? Do pastor. Se o pastor ele fica 2, 3 dias sem falar com aquela ovelha através de uma mensagem, de uma pregação, aquela ovelha começa a fazer as coisas erradas. Você pode observar, você quando se afasta dos cultos cruciais, você começa a entrar em uma paranoia, dúvida, medo, insegurança. Você se torna uma vítima ou você é influenciado por qualquer um. Esse que vos fala, pastor Ivanildo, essa minha esposa, pastora Rose, a gente somos autênticos. A única coisa que pode nos convencer de alguma coisa é a palavra de Deus. É a palavra. Você quer saber se uma pessoa é de Deus? Caráter. Você tem que olhar para o caráter. Como é que eu vou descobrir o caráter, pastor? Passa a observá-la, a analisá-la. Se ela é uma mau caráter, ele é um mau caráter, ele vai deixar sinais. Ele vai deixar o fedor, a catinga. Porque quem é cheio da direção de Deus tem o perfume de Cristo. Ele exala bondade, ele exala fidelidade, ele exala a simplicidade. Mas aquele que é cheio do cheiro do fedor, do orgulho, da prepotência, ele não ouve a voz do pastor. Ele faz tudo por conta própria. Ele já anda só. Ele se corrompe com qualquer coisa. Ele se corrompe com qualquer coisa material. É por isso que Jesus ele deixou escrito lá no livro da Bíblia, que eu estou procurando. No livro da Bíblia, que o João vai achar. No livro da Bíblia. Lá no livro da Bíblia, no capítulo do livro da Bíblia, naquele livro preto que é a Bíblia,
Está escrito lá em Mateus 8:11. Aqui no site de quarta-feira diz assim: a inclusão dos gentios no reino de Deus é um tema central nas Escrituras, revela o plano divino da salvação universal. Desde o Antigo Testamento há início de que a bênção de Deus se estende a todas as nações, como na promessa feita a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:13. O Novo Testamento, esse inclui, torna-se explícita através do ensino que a ação de Jesus e dos apóstolos. Mateus 8, versículo 11. Jesus, ele deixou uma mensagem não muito confortante, meu amigo e minha amiga. Ele disse assim, 8:11. Ele disse assim: Mateus 8:11. Se você trouxe a sua Bíblia de papel ou smartphone, ou se você já tem um chip implantado na sua cabeça, acesse aí a Bíblia. Nós não vamos aceitar o quê? O chip. Amém? Amém. Vamos lá. Diz assim, ó. 8:11. Esta é o significado da parábola a semente é a palavra de Deus. 8:11? É sobre a cura do leproso. Não. Mateus. Eu tô em Lucas. 11. Mateus 8:11. Tem nada de lepra aqui não. Mateus 8:11. Tá falando do acidente, tá falando do Abraão, Isaac, Jacó, reino de Deus. Mateus 8:11 diz assim, ó. Digo a vocês, vamos ler lá do início lá, do capítulo 6. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrores. 7. Jesus lhe respondeu: eu vou já curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. 9. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado a minhas ordens, e digo: este vá, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu servo faça isso, e ele o fez. Amém? No 10, ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade, digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé como esta. 11, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus.
dos céus. Meu amigo, essa palavra que Jesus está dizendo, que muitos dentro da igreja pode perder a sua salvação, porque em vez de elas se conectarem com Deus, elas se tornaram religiosas. O problema de você ser um religioso é que você faz tudo de módulo religioso. Você já não usa mais a fé como antes. Se nós falarmos para você, vai que a bênção do Senhor está na tua casa, isso não vai funcionar, pastor. Não, não é assim não, pastor. Eu não vi. Eu cheguei em casa e só vi o quê? Problema. Mas ela não creu na palavra do homem de Deus. Muitos vão vir do Oriente e do Ocidente, vai crer nessa palavra. Você sabe por causa de que nós gravamos a mensagem? É para aquelas pessoas que vão vir do Oriente e do Ocidente. Elas vão ouvir a palavra, vão ter um encontro com Deus e vai herdar a salvação. E muitos que estão dentro da igreja vão perder a sua salvação por causa da religiosidade, por causa do achismo, por causa do eu já sei. Eu não preciso de instrução, eu não preciso de orientação. A unção que está em você, ela te ensina. Como é que a unção que está em você, ela te ensina? Quando o pastor, ele prega, a unção que está em você, ela concorda. Ela ativa a sua inteligência e você entende o que é para fazer. Como domingo. Domingo, após o discurso, os dois jovens deram seus discursos que me chamou muito a atenção. Eles vieram aqui na frente, eles não falaram de A, B, O, eles falaram de si próprio. Você quer saber quando uma pessoa entendeu? Ela fala dela mesmo. Quando você é para vir aqui na frente, aqui você começa a querer pregar, você não entendeu nada. Você tem que falar o que foi orientado. Você tem que falar o que você entendeu e aprendeu para a sua vida. E as pessoas, elas não conseguem, pastora Rose, fazer assim. Elas conseguem entender que aquela mensagem foi para o Mateus, foi para o Carlos, foi para o Lucas. Aquela mensagem foi até para poder o diabo ser queimado. Mas ela não entendeu que aquela mensagem foi para... Quando você vem à igreja, a mensagem é para quem? É para você. É para você. Essa palavra, ela é nada mais, nada menos, ela é para você. Para você guardá-la. Hoje talvez ela não bate, mas amanhã ela vai bater. Tem palavras que nós recebemos elas que nós não entendemos na hora. Mas anos depois, o Espírito Santo fez a gente lembrar daquela palavra. E a gente entendeu o sentido dela. O sentido da palavra de Deus é que nós temos que ouvi-la e praticá-la. Você não pode só adquirir conhecimento. O problema de muitos, tem muita gente maluco aí fora, porque ela dana a ler a Bíblia, ela dana a estudar que nem doido, e ela começa a questionar as coisas mais simples da obra de Deus. Quando o pastor pede para a pessoa levantar e dar 3 pulinhos, isso é uma motivação de fé, justamente para desbloquear a sua fé. Por que nós usamos a água toda quarta-feira e todo domingo? Para você exercitar a fé.
Você, quando come arroz e feijão, é para o quê? É para fortalecer o seu corpo. É ou não é? Quando você não come, você não fica fraquinho? Então, quando nós usamos a fé, é para fortalecer a nossa fé com Deus. É para fortalecer o nosso convívio com Deus. E nós bebemos da água. Tem pessoas que foram curadas através de uma palavra. Ela creu. Ela creu. Ela creu aquela palavra e começou a praticá-la. Por que muitas das vezes a pessoa não consegue, pastora Rose, o batismo com o Espírito Santo? Porque falta o quê? Desbloquear o seu coração. Você precisa desbloquear o coração. O coração tem alguma coisa escondido. Alguma coisa que você sabe que está lá, mas você ignora. Se não sai, o coração, se você não sabe, ele tem um espaço para quantas pessoas ficarem? Bora, pessoal! Quantas pessoas ficam dentro de um coração? Ou Deus, ou o diabo. Existe um trono no seu coração. Ou Deus, ou o diabo. Quando o seu coração está cheio da presença de Deus, você tem alegria, certeza, convicção. Quando o seu coração está cheio do vazio do diabo, você tem medo, você tem dúvida, você tem insegurança. Você não acredita que pode ser feliz. Não acredita que pode mudar de vida. Não acredita que pode ser batizado com o Espírito Santo. Você não acredita. Por quê? Porque o vazio que está dentro de você, ele envolve você de uma tal maneira que você acaba vivendo o que está cheio o seu coração. A Bíblia diz assim, ó: a boca fala o que está cheio. Você mente? Isso está no teu coração. Você engana? Está dentro do teu coração. Você é infiel? Está dentro do seu coração. Você é desobediente? Está dentro de você. Está no seu coração. E quem é que está ministrando essa mentira para você? E quem é que está ministrando essa infidelidade para você? É o Deus do vazio. Você nunca ouviu falar não no Deus do vazio? Você não vê filme não? O Deus do vazio. O Deus do vazio, ele ministra para você a mentira. Agora o Deus do enchimento, que é o Espírito Santo, ele ministra para você a certeza. Por isso que muitas pessoas vai vir, que ninguém dá nada, e vai sentar na mesa e vai fazer a diferença. Aí às vezes a pessoa ela acha que é uma implicância. Não, a obra é de Deus. Quando você não está bem, Deus não deixa você fazer a obra dele. E quando você faz a obra dele estando mal, estando em pecado, você está enchendo a medida. Existe uma medida. A medida do pecado dos caldeus já ultrapassou o limite. Por isso que nós estamos entrando em uma guerra da vinda de Jesus. Vigie, meu amigo. Vigie, porque talvez você está cheio de certeza vazia de que vai ser salvo. Mas como que eu tenho certeza? Vamos pensar comigo. Como é que eu tenho certeza da minha salvação se eu falo mentira?
Como é que eu tenho certeza da minha salvação se eu minto? Como é que eu tenho certeza da minha salvação se eu faço intriga? Faço fofoca? Como é que eu tenho certeza da minha salvação se eu não consigo ser fiel a 10% que entra nas minhas mãos? Porque dízimo não é quantidade. Dízimo é fidelidade. Ah, mas eu não trabalho, pastor. Está escrito aonde que você tem que trabalhar para ser dizimista? Está escrito aonde isso? Você só precisa ser fiel. E a Bíblia diz que o fiel é acumulado de quê? De bênção. E o infiel? De maldição. Toda obra das tuas mãos é destruída. Você pode observar, quando você começou a ter conhecimento da palavra de Deus, você começou a fazer a coisa errada, tudo aquilo que outrora vinha para tua mão não vem? Vinha porque você não tinha conhecimento. Não faltava porque você não tinha conhecimento. Mas depois que você começou a ter conhecimento da fidelidade, que existe um espírito devorador, migrador, cortador, destruidor, o seu entendimento foi aberto. O que aquele homem falou para Jesus? Manda uma palavra. Uma palavra desperta o teu conhecimento. Por isso que Jesus ele falou assim, olha, era bom que vocês não soubessem. Está na Bíblia. Era bom que vocês não soubessem a verdade. Era bom que você não soubessem a verdade. Eu vou mostrar para você aqui. Às vezes, você acha que vir à igreja é bom, é maravilhoso, é confortante, você se distrai. Você está tendo conhecimento. Não interessa se você é um adulto, se você é um adolescente, se você é uma criança, se você é um ancião, você está tendo conhecimento. E desde o momento que você tem conhecimento sobre fidelidade, não a pratica, você está ouvindo Deus do vazio. Você está ouvindo Deus do vazio. E Ele sabe se você é fiel. Ele te acompanha 24, tanto o Espírito Santo como o Espírito do vazio. E Jesus ele disse, seria bom que você não soubesse. Ah, meu amigo, tanta gente que está na igreja, tem pastor que não tem coragem de falar. Tanta gente, quando Jesus fazia assim, ó, no abrir e fechar de olho, eu fiquei, ai meu Deus, já era. Não tem meu Deus, não tem caldeus, não tem mais nada. A sua oportunidade de arrebatamento foi perdida. Você já acordou um dia e procurou sua mãe e você não achou ninguém, tu já começou a entrar no estado de desespero. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Vai ser desse jeito. Vai ser assim. E a sua mãe, se ela estava com Deus, foi embora. Vai ser momento pastor Ivanildo e pastora Rose. Se o pastor Ivanildo tiver mal, a pastora Rose vai e ele fica. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração. A Bíblia diz que seria melhor que você não soubesse. Porque aqueles que estão lá fora vai ouvir uma única vez e vai viver e vai praticá-la. Deus ele está te dando chance. Deus ele está te dando oportunidade.
Deus ele está te dando, versículo que fala que seria melhor não conhecer a verdade. Deus ele está te dando uma chance. Lá em 2 Pedro, versículo 21, para me entregar a reunião para a pastora. 2 Pedro 21. Todo mundo sabe o que é verdade. Todo mundo sabe o que é a verdade. Você está vendo porque você não pode deixar de ouvir a palavra de Deus através do homem de Deus, porque você acaba vacilando, pessoal. Quantos estão fazendo a obra de Deus, mas não vão ter direito de sentar na mesa? Não vai ter direito de salvação. 2 Pedro 2, 21 e 22. Jesus, o problema de você estar tendo conhecimento é que isso vai prejudicar você. Conhecimento sem prática é loucura. Conhecimento sem prática é loucura. Loucos hoje mesmo pedirão a tua alma. Conhecimento sem prática é loucura. Você sabe o que tem que fazer e não faz. E faz a obra. A Bíblia diz que Saul perdeu o Espírito Santo porque ele não queria obedecer à voz de Deus. Mas ele continuou fazendo a obra de Deus. No final ele foi para onde? Foi para o inferno. Ele se matou. 40 anos servindo a Deus sem Deus. E no final ele se matou. Isso é um suicídio gradativo. Você ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Saber que tem que ser fiel e não é. Saber que tem que parar de mentir e ainda continua mentindo. Saber que a fofoca, Deus odeia ela e continua fofocando. Saber que o ódio não pode estar no seu coração e você ainda conserva. Olha o que diz aí em 2 Pedro 2:21. Olha só o que o Espírito Santo, ...2 Pedro 2:21. Olha só. Está até marcado aqui. Para fechar com chave de ouro. E a pastora Rose vai abençoar vocês. Diz assim, ó. Pois, presta atenção. Pois. Amém? Amém. Pois teria sido melhor que eles nunca, o quê? Nunca, o quê? Nunca, o quê? Hã? Nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento. Isso aqui é o quê? É um santo mandamento. Quem deu essa ordem? Deus. Ah, pastor, o dinheiro é para pagar meu aluguel. É para pagar o meu cartão. Se eu tirar o dízimo, vai desfalcar. Mas você conhece a verdade. Conhece a verdade. Olha o estado da vida como é que fica, pastora Rosa. Olha o estado da vida como é que fica dos infiéis. A Bíblia diz que Deus, ele olha os infiéis e sente o quê? Desgosto.
Você sabe por causa de que muitas das vezes Deus ele já não te repreende mais, não chama mais a tua atenção? Porque você está perdendo o título de filho. Só é repreendido quem é filho. Você está perdendo o título. Deus ele se cansou da sua teimosia. Deus ele se cansou dos teus pecados. Quando Deus ele se cansa do teu pecado, da mentira, ele não te repreende mais. Ele deixa você viver nas suas próprias paixões. Ele deixa você viver segundo os preceitos do seu conhecimento próprio. A Bíblia diz que existia um homem chamado Alexandre o Latueiro e Hemenêutico. Eles não queriam mais viver sobre a justiça de Deus, sobre a verdade da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Paulo os entregou a Satanás. E eles resistiram a Paulo. A pessoa, quando ela conhece a justiça de Deus e vive a injustiça, ela resiste a Deus e começa a viver uma vida fedorenta, uma vida suja, uma vida desregrada, uma vida enfadada. Pessoa que vive atribulada, pastora Rosa. Vive porque é infiel, vive atribulada, vive perturbada. É duas palavras que não tem, né? É paz e amor. Não tem paz, não tem amor. Porque se tivesse amor, ela entenderia o que é uma oferta. Se tivesse amor, ela entenderia o que é uma fidelidade. Ela não é fiel nem a ela, pastora Rosa, muitas das vezes. Por isso que Jesus ele falou assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão assento na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, no reino de Deus. Pastora Rose, se tantos crentes vão se perder no fogo eterno porque eles abandonaram a justiça, eles abandonaram o caminho da verdade. Sabia que estava errado, mas queria insistir. Sabia que estava sendo infiel, mas queria insistir. Sabia que era mentira, mas sustentou aquele grande dia. Esse grande dia está próximo. Esse grande dia não está longe, não. Esse grande dia já está batendo as portas. Se você não sabe, Jesus ele falou que o nosso relógio seria Israel. Se você acompanha as notícias, você vai estar vendo que Israel está em guerra. Então você está correndo risco de vida. Você que vive na safadeza, na sem vergonhice. Você que vive uma vida de mau caráter. Na igreja é uma coisa? Na igreja é santo, fora da igreja é o capeta. Ninguém acredita. Anda de qualquer maneira, não tem zelo nem pelo corpo. Anda de qualquer maneira, anda, sabe, de maneira desordeira. Domingo foi um terror, não foi? Domingo foi faca na caveira. Ih, não pode. Mas a caveira gritou, não gritou? Por quê? Porque são pessoas que querem fazer a obra de Deus de maneira errada. E elas querem corromper os outros que fazem a coisa certa. Mas aqui tem um pastor do amor para ensinar. Amém? Amém. Do amor. E Deus, ele diz aí, ó: pois teria sido melhor que eles não tivessem conhecido o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Você sabe quem é Jesus. Não adianta querer se esconder da ira do Cordeiro. Ó, pastora Rose, o Cordeiro agora, ele é cheio de graça. Vê o meu vídeo de 9 horas da manhã que dá até na costela medo. A costela dói de medo. E os demais vídeos que eu já fatiei, você que não gosta de ver um vídeo de 1 hora, eu fatiei todos eles. Acabei de postar agora lá.
Demorei vir pra reunião porque eu postei lá. E vou terminar de postar. Você vai ver 10 minutinhos. Aí você vai sentindo mais gosto de ver, vai ver. Daqui a pouco você vê 5 horas. Você vai ver o que está reservado para aqueles que vivem uma vida injusta. Uma vida enganosa. Aí diz aí, ó. Pois teria sido melhor que ele nunca tivesse conhecido o caminho. Sabe quem é o caminho? É o Cordeiro do Amor. Pastora Rose, é o Cordeiro da Graça. Mas quando ele vai vir, ele vai ser o Cordeiro do Terror. Ele vai caçar os injustos. Ele vai caçar aqueles que não obedeceram a sua palavra. E vai julgá-lo. E a parte que cabe é o lago de fogo que arde com enxofre. Ninguém vai ser enganado. Ninguém vai para o inferno, pastora Rose, enganado. Ninguém vai para o inferno. Ah, eu fui porque ninguém falou. O pastor do amor aqui fala de maneira bem suave e deliciosa, que dá para querer mais. Aí diz aí, ó, conhecê-lo. Melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhe havia sido dado. Foi dado para você um santo mandamento. É muito bom fazer a obra de Deus, gente. Ser um obreiro, ser um diácono, ser um pastor, ser um bispo. Você vai dar conta de tudo isto. Você vai dar conta do seu título. Satanás, eu vou te mostrar, falar uma verdade. O diabo, ele não vai perseguir você como um cidadão comum. Ele vai perseguir você como um ao qual o título está sobre você. Esse é o perigo, pessoal. Fazer a obra de Deus é maravilhoso, é delicioso quando eu vivo na verdade. Agora, quando eu começo a enganar, quando eu quero começar a atrapalhar, ai daquele que tenta atrapalhar os simples servos do Senhor de fazer a obra. Coitado deles, meu amigo. Coitado deles. Eu falo com muita tristeza, coitado daquele que tenta atrapalhar a obra do Senhor Jesus. Querendo botar mentira, querendo botar engano, querendo botar os seus próprios pensamentos, suas próprias ideologias, seus próprios dogmas e costumes. Coitado de você. Não precisa você botar dogma e nem costume, porque já está aqui o costume que você tem que viver, a regra que você tem que viver. Está bem aqui, controlada, nivelada, nem mais e nem menos. É só vivê-la. Eu estava vendo agora numa rede social, pastora Rose, as ovelhas pararam no rio, tinha uma ponte, ela não queria passar. O pastor pegou uma, levou na marra, fez passar, as outras fizeram o quê? E se aquela tivesse errada? E se aquela tivesse errada? As outras iam fazer o quê? Ia seguir. Você está vendo que você tem que ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Para quando você ouvir o pastor pregar, você vai saber que ele está pregando a verdade. Ah, mas não preciso, eu confio no meu pastor. O quê? Eu confio no meu bispo. O quê? Tem que estar aqui, ó. Não, eu não preciso, eu confio de olho fechado. Quantos que eram de Deus hoje são do capeta? Quantos eram de Deus e hoje estão falando mentira? Quantos eram de Deus hoje estão vivendo uma vida de prostituição, de coisas safadas? E os membros muitas das vezes toleram. Sabe, fica quietinho.
Nós não toleramos safadeza. Pecar todos nós, Pecamos. mas safadeza não. Você pode errar, é natural. Mas viver nessa desgraça, nós viver na desgraça do pecado, é burrice. É inferno certo. Se não está aguentando suportar o rojão, fala com Jesus. Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido nesse pecado aqui. Eu não consigo sair. Me ajuda. Eu não consigo parar de mentir. Virou um hábito para mim. Virou um costume. Quando eu vou mentir. Eu não consigo parar de ver pornografia. Ai, quando eu fui ver, ai meu Deus, só é a madrugada chegar que a minha carne começa a tremer, pastora. E eu não quero, deixa até o telefone lá. Quando eu vou ver, o telefone já tá na mão e eu já estou envolvido. Peça ajuda a quem? A Jesus. Fale com o seu pastor, mas ele vai me tirar de obreiro, ele vai me tirar do grupo do coral do cântico de anjo. Meu amigo, é melhor você perder o coral, melhor você perder o título do que perder sua salvação. Jesus, ele disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão assento. E aqueles que estavam dentro do reino vão se perder. Por isso que o título hoje é esse. Muitos que ninguém dá nada será salvo. Tá lá fora. É o que eu falo para a pastora Rose. Pastora Rose, vigia. Se guarde. Porque para perder a salvação é um estalo. É mais fácil um pai de santo, uma mãe de santo lá fora ser salvo do que muitos dentro da igreja, pastora Rose. Porque lá eles não conhecem a verdade da palavra de Deus. E eles podem ouvir uma única vez e se entregar 100%. E aqueles que estão dentro da igreja não se entregou nem vírgula, 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 0,000 mais vírgula, 0 mais um pouco de vírgula, 1%. Vive uma religião. Em casa não lê Bíblia. Eu não tenho tempo, eu tô na correria. Eu tô correndo. Tá correndo de quem? Do pecado? A Bíblia diz assim, ó. Os perversos fogem sem que ninguém vos persiga. Tá fugindo de nada. Já viu gente que tá correndo? Estão me perseguindo! Estão me perseguindo! Não, o que foi? Sem ninguém perseguir ela. Por quê? Pecado. É o pecado. O pecado faz a gente ter medo. O pecado faz a gente ver bicho. O pecado faz a gente ver coisas. O pecado fala com a gente. Não obedece não, faz desse jeito. Foi dada instrução para fazer assado, ele quer fazer queimado. Foi dado para fazer cru, ele quer fazer cozido. Ele não obedece regra. Obedecer regra é um tédio para esse tipo de criatura. Obedecer regra é complicado. É muito complicado. Porque ele só obedece aquilo que é de interesse próprio. E Jesus, ele disse aí, ó. No versículo 22. Com eles aconteceu o que diz o Provérbios, muito verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. E o porco, é isso? E a porca, lavada, voltou a rolar na lama. Olha aí. Quantos que dentro da igreja mostram uma santidade. Oh, meu Deus! Eu te quero! Mas lá fora é outra pessoa, maldosa, ruim, perversa, fofoqueira, mentirosa. Destrói famílias com mentira. Destrói vidas com calúnia. Tudo por prazer. Por prazer. Tem
Tem gente que tem prazer em disseminar a discórdia, pastora Rose. Tem gente que Igual tem... a peça de ontem, né? Isso aí, prazer em disseminar o caos. Eu tava vendo agora um pedacinho de uma série nova agora. É porque minha televisão, ela cismou de dormir um pouquinho, já tem uns dias dormindo. Eu vi num aplicativo, na rede social, uma série nova agora. Os 4 anjos do Apocalipse. Camarada de moto, bonitona, mas quando tu olhava pra cara do bicho, era um bicho mesmo. E eles foram dar prosseguimento ao caos. É o que tá chegando, é o caos. Se eu fosse você, meu amigo e minha amiga que nos acompanha, eu sei que o meu discurso é pesado, é temeroso. Gente, que pastor louco é esse? Jesus é amor, gente. Que isso? Jesus é o amor. Gente, o diabo, ele falou 10 vezes o nome do diabo. Ah, vamos falar do amor, gente. O amor tá vindo aí. Os olhos dele é fogo. Ele tá vindo com um exército, meu amigo. Esse dia vai ser tão terrível. As crianças, o pessoal fala, meu Deus, ele pega assim para as crianças. As nossas crianças aqui é terrível. É de Deus, é ou não é? Amém! É cara de leão, não é? Que a gente é pra frente. Aqui não tem pregação kid, não. Aqui é pregação terror. Tô acostumado já, né, pastora? A pastora preparou essas crianças pra guerra mesmo, né? Então, você precisa conscientizar. Mas eu vi aqui, isso é Ana Clara, né? Os outros já estão acostumados. Se você entendeu a palavra, quando a pastora Rose assumir aqui a reunião, ela vai orar por você, para você se arrepender e largar, né? Parar de ser sem vergonha, né? Tem gente lá do outro lado que nos acompanha e continua na mesma sem vergonha. Parar, né, pessoal? Porque chega uma hora que a gente precisa ter o quê? Hein? Vergonha na testa, né? Tirar o óleo, né? Da testa, porque não dá mais, pessoal. O tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Porque Jesus está às portas. O Espírito Santo até aqui nos usou. Talvez você pense assim, pastor, que isso? Nós temos um público de 10.000, quase 11.000 pessoas em uma rede social. Você tá vendo porque eu tenho que gravar? Todo o planeta acompanha o nosso trabalho. Se você entrar lá no... Pode falar, acho que não pode. Nenhum dos aplicativos Car de Kátia, você vai ver que nós estamos grandes lá. E dia a dia. Porque a mensagem, ela é autêntica. Nosso trabalho, ele é autêntico. Não há disfarce. Não tem disfarce. Somos um grupo, um contingente pequenininho. Desse tamanho assim, ó. Acho que não dá nem pra ver, ó. Você tá vendo meu dedo aberto? Parece o grão de mostarda. Não dá, o grão de mostarda ainda é grande. Nós é menor. Mas é um trabalho contínuo. Contínuo. Eu não tô suportando. Olha, é muita coisa. É muito. Só de vídeo é quase 10.000 vídeos. Agora você bota esses 10.000 vídeos multiplicado por 7. Porque ele se divide. Para facilitar para as pessoas, porque as pessoas elas são preguiçosas de verem vídeo longo. Mas se for para ver uma pornografia, ela não é preguiçosa, né? Ah, aí é diferente, né, pastor? Pô, tem motivação, né? Tem motivação, né, pastor? A palavra de Deus, ela é braba, né, pastor? Dá medo. Fala de inferno. Mas Jesus está voltando.
Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou.